Qual tem sido hoje uma das maiores questionamentos o tempo inteiro? É pecado ou não é pecado? Pode, não pode? Faço, não faço? É pecado? Existe um grito. Só que você precisa entender o que Deus faz com o seu pecado. Porque muitos de nós temos sido assombrados. Por quê? Porque a gente sabe que o pecado separa, o pecado anula, o pecado apaga, o pecado separa, ele traz um distanciamento da busca por Deus. O pecado, ele anula, a gente perde a sensibilidade em ouvir a voz de Deus, vamos nos tornando mais insensíveis, mais endurecidos. E o pecado, ele apaga, como uma vela, a gente é apagado, a luz vai embora, o brilho dos olhos em amar Jesus, o brilho dos olhos em querer servir a Deus, o brilho de querer servir os irmãos, a luz se vai, o brilho se vai, a alegria se vai. Mas é muito importante a gente entender algo. Escute o que eu te falo e olhe para mim, em nome de Jesus. Não coloque como base da sua vida cristã o pecado que você comete, mas o perdão que Deus te concede. Não é sobre o seu pecado, é sobre o perdão de Deus diante daquilo que você peca. Não é sobre os nossos erros. Eu posso ouvir um amém aqui? Me ajuda a pregar, gente. Não é sobre os nossos erros, é sobre os acertos que Deus traz para nós. Não é sobre as dores que nós vivemos, mas é sobre Cristo nos sarando de dores e estando conosco, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos guardar isso. Deus não quer que você conviva com o monstro do pecado. Deus quer que você veja nesse dia, enquanto eu falo com você, o que Ele faz com o seu pecado. O que Deus quer fazer com aquilo que te conduz para um peso, para aflição e dores. Eu posso ouvir uma minha aqui nessa noite. Por quê? Porque quando a gente olha para a cruz, a gente olha para o pecado. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha para o sacrifício. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha para a dor, a gente olha para a negação, a gente olha para o abandono. Mas a cruz não foi o fim foi a ressurreição. Dá um brado de louvor se você crê nisso aqui comigo. A cruz não foi o fim foi a ressurreição. Não faça da sua fraqueza e tentação, não faça daquilo que te aflige, não faça daquilo que te afronta a sua desculpa para você permanecer pecando. Olha a profundidade do amor de Deus por nós. E nós, sem perceber, temos vivido uma guerra simplesmente sobre o pecado. E Deus, Ele vai mais profundo diante de qualquer pecado. Ele quer você. Vou falar de novo. Deus quer você. Deus quer você. O que Deus faz com o meu pecado? Em primeiro lugar, Ele perdoa totalmente. Segundo lugar, você tem que anotar isso, porque muitos de nós não nos vemos dignos. A gente fala com Deus com medo. A gente tem vivido uma fé cristã carnal, humana. Ela não é. A nossa vida com Deus é espiritual, gente. O que são 70, 80, 90, 100 anos dessa vida diante da eternidade é muito maior, amém, gente? É muito mais maravilhosa, profunda, gloriosa. Nós precisamos ter isso aqui claro. O que Deus faz com o meu pecado? Ele perdoa totalmente. Segundo lugar, Ele apaga. Você pode falar com quem está com você e diga para ele: Deus apaga o pecado. Sabe o que está acontecendo com muito crente? Ele fica caçando pecado. Tem um caça-fantasma e tem um caça-pecado. A vida dele é caçar. Primeiro, Deus perdoa totalmente. Segundo, ele fica caçando. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo,
aquele que apaga, lê comigo, gente, suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. É a Bíblia.